Caio, quem assume o legado de Jair Bolsonaro? Eu até entendo a torcida de alguns colegas da imprensa, mas a gente não pode colocar o carro na frente dos bois. Nós não podemos colocar o golpe imaginário na frente do candidato natural da direita em 2026. O herdeiro do legado do Bolsonaro ainda é o próprio Bolsonaro. Parafraseando aí um notório senador, famoso por pilotar retroescavadeiras, o Bolsonaro não está preso, babaca. A injustiça contra o ex-presidente ainda não chegou a esse patamar. E nem mesmo a sentença eleitoral contra o Bolsonaro transitou em julgado. Ainda falta o STF participar dessa farsa e aderir à tese ridícula de que uma reunião com embaixadores desequilibrou as eleições por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Mas voltando aqui para a seara penal, o status jurídico do Bolsonaro está na etapa do indiciamento. Nessa fase, a autoridade investigativa aponta indícios de supostos delitos. Ainda faltam denúncia, julgamento, recursos do processo, tem chão pela frente e Donald Trump pela proa. Mas para quem perdeu a conta, esse já é o quarto indiciamento em desfavor do ex-presidente Jair Bolsonaro. O primeiro é sobre o golpe imaginário. O segundo é sobre o cartão de vacinas. O terceiro é sobre as joias presenteadas e devolvidas. E o próximo indiciamento, ao que tudo indica, será esse sobre espionagem. Já as acusações anteriores de racismo gordofóbico, genocídio pandêmico e importunação de baleias não prosperaram. E só uma curiosidade sobre a próxima fase dos processos. A próxima fase é a denúncia. O responsável por denunciar Bolsonaro é o Dr. Paulo Gonet, um procurador-geral da República escolhido fora da lista tríplice do Ministério Público. Foi a primeira vez que o Lula fez isso como presidente. E vejam só que coincidência, o indicado do senhor Lula era sócio do ministro Gilmar Mendes e foi o responsável pelo parecer do MP para tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos naquele processo no TSE. Talvez por isso a Transparência Internacional, naquele seu relatório anual sobre a corrupção no Brasil, tenha identificado que a escolha do procurador Paulo Gonet é um exemplo do chamado judiciário de coalizão, uma justiça aparelhada para, supostamente, agradar as elites dos tribunais e beneficiar os interesses do governo petista. É uma tese interessante. O fato é que não será surpresa para ninguém se a PGR mergulhar de cabeça na narrativa do golpe, com direito a enforcamento de ministro em praça pública, envenenamento de presidente e atentado terrorista com fogos de artifício. Aliás, uma curiosidade reportada pela CNN. A PGR não descarta unificar todas as acusações em uma grande peça de ficção jurídica para tentar enterrar politicamente o senhor Jair Bolsonaro. Contudo, como eu disse lá no começo, é preciso que os processos, é preciso que os recursos se esgotem para a gente discutir um eventual legado de Bolsonaro. Até porque ele é o candidato favorito para vencer as eleições em 2026. Gazeta do Povo, 27 de novembro, vulgo hoje. Pesquisa mostra Bolsonaro com 37% contra 33% de Lula se a eleição fosse hoje. De acordo com o levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas, se a eleição presidencial fosse hoje, o ex-presidente Bolsonaro teria 37% dos votos, o presidente Lula 33%. Em uma simulação de segundo turno, Bolsonaro aparece com 43% dos votos contra 41% de Lula. Em um cenário sem Lula, Bolsonaro lidera no primeiro turno com 38% dos votos. Nesse caso, Leandro, o Haddad teria 14%, enquanto Ciro Gomes também 14%. Então, parece que esse é o verdadeiro legado do golpe imaginário e do seu respectivo teatro jurídico. Consolidar Jair Bolsonaro como candidato favorito à presidência da República em 2026.